dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, está conosco essa manhã, amém? Nós vamos começar a nossa celebração. Nós celebramos ao nosso Deus todos os dias com a nossa vida, com o nosso viver, com o nosso caminhar. O nosso viver é Cristo. Mas existem datas que são especiais e nós queremos aproveitar essas datas especiais. Não sabemos nem se essa de fato é a data da Páscoa, mas queremos aproveitar para celebrar a ressurreição do amor da nossa vida, do único digno de toda adoração, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós vamos ter um culto, um momento de louvor um pouquinho diferente. E então, depois que nós lermos aqui o texto, orarmos, vocês podem tomar o assento de vocês, depois que a gente fizer essa leitura e a oração. E aí depois eu vou convidar vocês a se colocarem de pé para a gente louvar a Jesus, amém? Eu convido vocês a fecharem os seus olhos nos seus lugares. Concentrem o pensamento de vocês ao Senhor essa hora. A gente às vezes está um pouco agitado, veio correndo, fugindo da chuva. Leve seu pensamento ao Senhor essa hora. Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pelo teu amor. Por tua causa nós estamos aqui essa manhã. Por tua causa, Senhor Jesus, nós temos vida em abundância. Por conta do teu sacrifício naquela cruz, nós hoje podemos ter vida eterna, Senhor, obrigada. Podemos ter paz em meio a um mundo caótico. Nós temos a paz que excede o entendimento. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que nos ajuda a atravessar momentos difíceis, que celebra conosco as nossas vitórias, que habita em nós um Deus tão grande, o Deus criador do universo, aquele que colocou as estrelas nos seus lugares, aquele que criou o sol, que criou a vida, habita em nós. Obrigada, Senhor, por tamanha maravilha. Nós não temos, Senhor, palavras que seriam suficientes para agradecer o teu amor, a tua graça derramada na cruz do Calvário por nós. Recebe a adoração da tua igreja que se une nessa manhã para te adorar. Nós somos a tua noiva apaixonada, noiva que te ama. Receba, Jesus, todo louvor, toda glória, todo aplauso. Tudo é para o Senhor. Amém? Você pode aplaudir a Jesus essa manhã? Glória a Deus. Vocês podem tomar os seus assentos nessa hora. Vou fazer uma leitura do texto de Romanos 5, do verso 19 ao verso 21. Romanos 5, 19, versículo 19 diz assim: por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Quem de nós esperou? O que somos não basta. Preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não. Rebeldia que corta o meu coração. Sentença de pagar com sangue o preço de outra chance Ele dá. Não importa como longe eu vou, se a morte é o preço da vida, e hoje eu entrego inteiro. Se eles não te aceitarem, e se for tudo em vão, há outro caminho pra ver nossos filhos libertos. Eu vou. Lugar, porque ainda pensou em nós. Tudo o que fazemos é todos os dias mais pedras jogar na cruz, gravar ainda mais fundo a sua dor. Quem de nós esperou? Sem eu apagar com sangue o preço de outra chance Ele dá. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou. Minha morte é o preço da vida, e hoje eu me entrego inteiro. Eu sou sua única chance, eu sou. Não há outro caminho pra todo que quer ser liberto. Eu sou. Não há outro caminho pra todo que quer ser liberto. Você pode levantar aí no seu lugar e aplaudir mais forte a Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigada pela vida, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada, Jesus, pela restauração.
escuridão estava a humanidade a esperar, até que do céu vieste com perdão no teu olhar. Para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, deixou um trono de glória, na manjedoura ele nasceu. Cante com a gente assim. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei, para revelar o reino e o perdido encontrar, redimir a criação, foste à cruz e entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu o que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Com seu sangue e em seu nome, a liberdade ele conquistou. E o amor do nosso Deus Jesus, com ele me ressuscitou. Ressuscitou. Obrigada, Jesus. Para sempre nós o louvaremos, Senhor. Aleluia.
Jesus é o Rei da Glória. E a Ele nós celebramos, a Ele nós louvamos, a Ele nós adoramos. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos aí nessa manhã e começar a bendizer o nome do Senhor. Diga: Tu és o Rei da Glória, Senhor. Tu és o Rei da Glória. Jesus, pode entrar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Ele é Jesus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra.
Será que você pode levantar as suas mãos aí no seu lugar mais alto que você puder, em ato de rendição ao Senhor Jesus? E cantar a Ele dizendo: Jesus. Cante, igreja. Jesus. Declara, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Aleluia. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Mais uma vez, vamos lá cantando: Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, aleluia, perto está o Senhor. Hosana nas alturas, aleluia, perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Repetir mais uma vez esse refrão. Hosana nas alturas, aleluia, perto
pode dar uma glória a Deus bem alta onde você está? Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer a quem está perto de você assim: olha, Deus está perto de você. Ele está sempre com você. Fala para outra pessoa: Ele é sempre a teu favor. Sempre por você. E se Deus é por nós? Essa é uma ótima pergunta, né? Se Deus está com você e a teu favor. Nós vamos cear. Eu sei que você queria sentar um pouquinho. Vamos cear nesse momento. Se você precisar sentar, eu entendo. Mas se você puder, fique de pé. Segure os elementos da ceia na sua mão. Deixa eu falar uma coisa. Nós toda ceia temos tido o cuidado de lembrar a você de que nós acreditamos que a ceia não é um ambiente de separar pessoas, mas de aproximar pessoas. Não é um ambiente de julgarmos quem pode ou não pode participar. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas quando eu olho para o Senhor Jesus, Ele atraía todo tipo de pessoa, em todo nível que estivesse vivendo. Se você não quiser participar, não tem problema, mas se você está dizendo, tem alguma coisa que quer impedir você de participar, e talvez seja um sentimento de culpa, um sentimento de condenação, nós estamos celebrando na Páscoa, nesse domingo, um sangue derramado que nos lavou completamente. E eu acredito que esse sangue é mais poderoso do que qualquer pecado. Mesmo que você diga, mas o meu pecado, mas a minha vida, mas o meu comportamento. Mas eu queria te dizer, mas o sangue é muito, muito, muito superior. Amém? Então Deus está te chamando para perto, talvez mais uma vez. Talvez mais uma vez Ele está te convidando a se aproximar. Não fique de fora, a não ser que você faça questão. Mas se você quiser participar e não pegou os elementos, tem alguém que não recebeu, faz um sinal. Olha, algumas pessoas aqui na frente não receberam os elementos. Em geral, nós estamos colocando na entrada, mas nós podemos levar até você. Basta você permanecer com a mão erguida, a gente te encontra aí. Tem mais gente aqui na frente. Tem gente lá em cima que não recebeu? Tem uma pessoa lá. Aproveite essa oportunidade para gastar um minutinho agradecendo a Jesus pelo que Ele fez por você. Glória a Deus. Amém. Deixou o céu para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou. Glória a Deus. Você pode louvar a Ele. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si. Levou sobre si pecado e dor. Meu pecado, seu pecado. A morte ressuscitou.
Mais uma vez. Levou sobre si. Levou sobre si pecado e dor. Venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, aleluia. Oh, glória ao teu nome. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Seu nome é Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. És o Rei, te adoramos. Obrigado. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. A morte foi vencida. Nós nos alegramos nessa manhã, Senhor, reunidos em teu nome, cantando louvores a ti, porque embora tendo morrido, está vivo eternamente. Nosso Deus é vivo, Jesus está vivo. Obrigado. Tua graça maravilhosa que é derramada sobre a nossa vida.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos todos comer. Glória a Deus. O cálice simboliza o sangue de Jesus. Nós vivemos muitos anos depois, 2000 anos depois, ou até mais, de quando tribos e reinos e civilizações faziam alianças uns com os outros e usavam sangue para exemplificar que um agora faz parte do outro. Como alguém que diz, tudo que é meu agora é seu, e eu vou fazer da minha vida uma vida que exemplifique a sua vida. Da mesma maneira, eu queria que você recebesse hoje esse cálice na sua vida, como se o próprio Jesus estivesse dizendo, sou eu em você. Amém? Você pode dizer para alguém, olha, esse cálice é uma lembrança de que você está em Cristo e que Ele está em você. Amém? Se você quiser, pode trocar o seu cálice com alguém. Vamos todos beber? Obrigado, Senhor. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus, e nos faz aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode dizer bem forte, eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre. Pra sempre. Eu sou livre. Nada além. Nada se compara. De Jesus. Glória a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Seja exaltado, seja engrandecido. Oh, glória ao teu nome. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos. Aleluia, aleluia. Te adoramos. Toda glória, toda adoração, tudo que há em nós é para ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Pai, nos rendemos completamente a ti. Se algum dia recebemos algum louvor, se algum dia recebemos alguma honra, entregamos tudo a ti, Senhor. A ti seja toda a glória em nossas vidas. Obrigado pela vida eterna, pelo perdão de pecados, pela nova vida. Te adoramos
em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de sentar, fale mais uma vez com quem estiver ao seu redor. Diga, que bom te ver aqui hoje. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Amém. A gente descobre que a gente é fraco nesses momentos. Bom dia. Que bom te ver aqui nessa manhã tão especial, nesse encontro tão especial. Que ambiente maravilhoso. Quantos creem que Deus está enchendo esse lugar aqui? Amém? Existe, às vezes, em nós um sentimento que precisa ser ajustado em relação a estarmos na igreja. Eu queria muito que toda essa igreja aqui entendesse, né? E nós não estamos aqui apenas para uma celebração, uma comemoração. Sim, principalmente é isso, mas às vezes nós nos acostumamos a ir à igreja porque a igreja se tornou parte de quem nós somos, até pela nossa tradição. E você corre o risco de fazer da igreja apenas uma tradição, apenas uma coisa que você faz aos domingos. Mas quando sabe que Deus presente aqui é merecedor de toda a nossa adoração, toda a glória. Que tudo que acontecer nessa noite seja você louvando ao nome de Jesus. Amém? A gente canta algumas canções que falam isso. Eu nasci para isso, Senhor. Eu nasci para te louvar. Foi a razão da minha vida. Só para te adorar e fazer o teu nome grande. Que você aproveite essa oportunidade, porque Ele realmente está enchendo esse lugar. A igreja tem muitas atividades. Eu queria só dizer para você que quase todas que eu vou falar aqui para você, eu não vou demorar aqui. Quase todas têm alguma para você, com certeza, né? Você vai encontrar através da nossa página, que a gente vai colocar daqui a pouco aqui no telão para você saber. Esse daí, se você entrar no QR Code, você descobre tudo que a gente tem lá. Inclusive, a gente quer no futuro falar menos aqui de anúncio, sabendo que você está sempre olhando lá para aquilo que a gente tem feito na igreja nas nossas mídias sociais. Mas se você quiser, né, daqui para frente tem muitas atividades, retiro de mulheres, retiro de homens, outros anúncios aqui voltados para famílias, curso de namorados, tem só 2 vagas, tudo isso você consegue através do site ou lá no nosso balcão, se inscrever, e vai acontecer em maio um congresso de famílias, tudo isso você também precisa se inscrever, jantar de namorados, na Casa de Festas Elite, olha aí, no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados, com vagas limitadas, também você pode se inscrever, ou através do site, você garantir a sua vaga, ou lá na recepção da igreja. E eu quero dar ênfase a um encontro que vai acontecer no próximo sábado, que é o café da manhã do nosso Ministério da Terceira Idade. Essa turma, obrigado pela empolgação. Vamos tentar outra vez. Vai acontecer nesse sábado agora o café do pessoal da terceira idade. Está tudo na entonação, eu entendi. 8 da manhã, e você é bem-vindo. A gente pede também que você se inscreva para a gente poder organizar muito bem esse café. E o anúncio que eu queria deixar muito marcado aí no seu coração é que nós vamos fazer uma festa com todas as nossas igrejas, Igreja Nova Vida, Família da Fé. Há muito tempo a gente não fazia isso, a gente tem um sítio lá no Parque Fluminense, e a gente está chamando esse evento Passeio da Família. Alguns detalhes importantes, né? Você não precisa pagar para ir, você só tem que ver o seu transporte e lá o que você for comer, você vai pagar. Mas não tem entrada. Mais anúncio, obrigado. Retiro de adolescentes, também o último... Ok, olha aí. Último dia para fazer inscrição do Retiro de Adolescentes. E também, esse mês... Sábado que vem também tem o aniversário da Life. Nosso ministério com jovens, às 17 horas aqui na igreja. Não perca, vai ser uma bênção. Amém? Voltando a falar do dia 29 desse mês, 29 de abril, vai acontecer esse passeio.
2 detalhes importantes. Nós vamos ter ônibus saindo aqui da igreja, mas a gente tem um número de vagas limitadas. Lá não vai ser nem um pouco fácil estacionar, porque são todas as igrejas. Então, se você pensa assim, eu vou de carro, ou você vai aventurar, porque a gente pode ser que lá descubra estacionamentos que alguém pode abrir e até cobrar, mas o espaço mesmo não vai caber, os carros todos que vão, tem um número limitado. As pessoas que vão preparar o evento, com certeza, já vão até encher o estacionamento. Então, se você juntar bastante gente, né, para usar um carro só e não vários carros, ou ir de Uber, ou táxi, o que quer que seja, ou pelo ônibus que a igreja vai estar providenciando, vai ser muito bom ter você lá com a gente. E vai ser uma festa maravilhosa, guarda essa data, sábado, começando de manhã, e lá vai acontecer batismo. Olha que legal. Nós temos uma piscina lá, e todas as nossas igrejas têm pessoas que vão se batizar, aproveitando essa data festiva. Então, venha estar com a gente, participe, prestigie aqueles que vão se batizar. Se você quiser mais informações, tem gente lá no balcão para te ajudar. Se você quiser saber mais sobre o batismo, procure o pastor Aldomir, que ele pode te orientar direitinho a respeito disso, como você pode participar. Amém? Amém. Viu? Pouca coisa hoje, mas está tudo lá no balcão, ou então no nosso site para você ficar sabendo. Eu acho que eu falei tudo. Muito legal se você recebeu essa comandazinha hoje, né? Quando você entrou aqui, falando que está tudo pago. Amém. Glória a Deus. Seus pecados, seus erros, sua dor, sua vergonha, suas mágoas, ira, transgressões, medo, Jesus pagou o preço. Glória a Deus por isso. Essa manhã de nós celebrarmos com alegria isso. E vamos celebrar com alegria também o nosso Deus, com as nossas ofertas e sementes. Quantos louvam a Deus por isso? Digo amém. Amém. Se você é um dizimista, se você é um ofertante, se você não é, eu quero te convidar a ser, sabendo que primeiro, Deus ama você, Ele tem planos para você, Ele quer que você abra certas portas também, que Ele disse para você abrir, que não é Ele que abre, mas Ele convida você a destravar isso na sua vida, a ser alguém como Ele, né? Não esperar as coisas acontecerem para se tornar. Jesus fala que se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel depois, mas se você for fiel antes, né, de ver as coisas acontecerem, você está dando oportunidades para Ele promover a sua vida. Em segundo lugar, a sua igreja precisa de você. Eu e você precisamos fazer planos de manter a nossa igreja. A gente tem muita coisa para pagar, muitos desafios, e graças a Deus nada tem faltado. Amém? Amém. Faz tempo que eu não falo para você, e não sei explicar o porquê, mas a gente tem ainda, acontece ainda a nossa campanha para a compra do terreno. Como a gente está esperando uma resposta aqui em relação, talvez, essa última fase agora, que é a saída de alguém que ainda está morando aqui, a gente parou de falar, mas a gente ainda tem convidado a igreja a participar e se envolver, a gente ainda precisa da sua ajuda, se você puder nos ajudar, e depois eu vou explicar melhor isso, para a gente terminar esse saldo e poder pagar também esse terreno. Graças a Deus, esse valor está aplicado, está rendendo, então a gente tem alguma coisa já acontecendo, mas a gente convida você a nos ajudar, a que a gente possa vencer mais esse desafio em nome de Jesus. Amém? Se você sabe que Deus é o teu sustentador, que é Ele quem cuida de você, então, mais uma vez, eu te convido a ofertar, lembrando que você o ama, que você é grato, que você confia nele. Vamos orar? Pai, obrigado por mais essa oportunidade que nós temos. Louvor, meu Pai, a Ti, com canções. Ele tem o seu grau de expressão profunda do nosso coração, mas talvez poucas coisas expressem tanto a nossa verdade quanto esse momento de louvar a Ti com ofertas, com aquilo que tem muito valor para nós. O que não tem valor para nós, não deveríamos dar a Ti. Mas o que tem valor para nós, meu Pai, tirar uma parte, entregar a Ti, tem um significado tão grande. Tua palavra fala tanto sobre isso. E aqui existem, meu Pai, centenas de testemunhos, de pessoas que podem dizer como Tu és fiel. Como o Senhor tem nos mantido, nos garantido e feito a nossa vida transbordar. Eu quero Te agradecer, Pai, por cada irmão e irmã nessa igreja que são generosos, são liberais, estão, meu Pai, fazendo a igreja acontecer. Eu quero profetizar sobre toda a igreja, meu Pai, que o Senhor está promovendo aumento em nossas vidas. Crescimento, desenvolvimento, novas ideias, novos horizontes, em nome de Jesus. O Senhor tem planos bons para nós, o Senhor é poderoso para fazê-los acontecer. Recebe todo o louvor, recebe toda a glória em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você precisar do envelope, os nossos irmãos podem ajudar. Você já deve ter visto que nas cadeiras agora nós temos envelopes também para servir você. Se você está pronto, pode sair do seu lugar,
vem aqui à frente, os pastores estão aqui para cumprimentar e abençoar você. Lá na galeria também tem e no meio da igreja. Queridos, bom dia. Bom dia. Um domingo muito especial, estamos aqui para celebrar a Páscoa. Já tivemos um momento muito especial de louvor e adoração e nós vamos continuar louvando a Deus nesse domingo de Páscoa, nesse momento com a equipe da Gênesis, nossa academia de música. Amém? Quem aqui é aluno da Gênesis? Aqui na igreja, deixa eu ver aqui. Olha, um monte de gente levantou a mão. Gente, é com muita alegria que eu dou esse anúncio, sabe por quê? Há 34 anos atrás, um amigo ousado, ele foi na minha casa, eu era criança, adolescente, e ele me emprestou um violão e me ensinou os primeiros acordes. Hoje, 34 anos depois, eu tenho muito prazer e muita alegria de louvar a Deus e servir no Ministério de Música e no Ministério de Louvor. Mas você não precisa de um amigo ousado para ir na sua casa. A sua igreja tem 2 amigos ousados que eu quero lhe apresentar rapidamente. Um deles é o Tiago, que deve estar sentado aqui em algum lugar. O Tiago é o diretor da Gênesis, da nossa escola de música. E o Igor, que é o nosso diretor e nosso maestro, nosso diretor musical. Eles não vão na sua casa, mas você pode se inscrever na Gênesis, na escola de música que funciona aqui na igreja. E nesse momento, as inscrições estão abertas para canto e cordas. E hoje nós temos aqui, nós vamos louvar a Deus, além do Igor, o nosso maestro, o Anderson na viola, levanta a mão aí, Anderson, para o pessoal te conhecer, o Tiago no violino e o Mateus no violoncelo. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, quero agradecer a vida do Tiago e do Igor que lideram esse projeto e as inscrições estão abertas. Tem aqui um QR Code para você, se tiver interesse. Se você quer aprender qualquer outro instrumento, violão, guitarra, contrabaixo ou alguma coisa assim, entre em contato, já deixa a sua pré-inscrição que você vai ser avisado da próxima turma para que você não perder e não ficar de fora. Amém? Então agora eu quero convidar vocês a louvar a Deus mais uma vez nesse momento com a Gênesis Academia de Música. Que Deus te abençoe.
na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. O sangue de Jesus nos faz alvos mais que a neve, nos livra de todo o pecado. Por ele nós somos livres, lavados. Sem este sangue
digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, que procede de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Você pode dar mais palmas para essa turma toda aí? A Gênesis, fazendo um trabalho fantástico. Amém. Quantos desafinados tem na igreja aí? Digo amém. Amém. Não é verdade isso, né? Essa turma toda. Mas olha, quando esse coral todo chegou para aprender nas Gênesis, cantava igual você. Olha como é que eles estão hoje, né? Quanta coisa aconteceu aí, graças a Deus por essa escola.
A Gênesis, ela é bem novinha, ela tem um pouco mais de 1 ano de existência e tem abençoado muita gente como igreja e pessoas que têm crescido entendendo que música faz parte, é uma parte importante também da nossa vida. Se você gosta, se você se identifica com esse ambiente, quer aprender um pouco mais, descubra depois, como aqui a turma já falou para você participar também com a gente. Amém? Tudo que a gente fez até agora apontou demais para a mesma direção. Glorificar o nome de Jesus pelo que Ele fez por nós. Isso acontece todo culto, né? Nós temos esse foco e, obviamente, agora não é diferente, mas eu queria convidar você a exaltar a Deus, glorificá-lo, agora não necessariamente só com música ou com a sua disposição em ofertá-lo, mas com os seus ouvidos e a sua atenção. Quantos creem que Deus quer falar contigo aqui hoje? Fala para quem está perto de você, Deus quer falar com você, se liga nele. Amém. Glória a Deus. Pode colocar a minha apresentação. A gente, nessa oportunidade, nesse domingo de Páscoa, eu queria voltar ao tema, obviamente, que a gente precisa tratar no dia de hoje, mas colocar ele de uma maneira muito prática, bem perto de você. Aqui deu um problema na fonte, mas dá para ler aí, né? O título dessa mensagem é A 3 metros. É só para a gente pensar mais ou menos numa distância. Quantos sabe mais ou menos quanto é 3 metros? Você consegue ver alguém que nesse momento está a 3 metros de você? Olha ao seu redor. Já conseguiu identificar? Não, você tem uma certa distância, mas não está tão longe assim dessa pessoa. E antes de terminar esse nosso encontro, eu explico para você o que isso significa. E não é uma medida exata, mas é apenas uma ideia de aproximação. Vamos orar e pedir que Deus fale ao nosso coração. Pai, obrigado. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença e te pedimos, mais uma vez, nosso coração aberto, que o Senhor fale conosco. Eu me disponho, Senhor, mais uma vez também a Te servir, junto com todos os irmãos que estão aqui, pedindo a Ti essa unção para falar e para ouvir. Pai, eu creio que o Teu Espírito pode fazer, meu Pai, toda a diferença em nosso coração hoje, apenas com uma palavra. Então, possamos ter realmente a nossa vida, o nosso espírito aberto para receber o que o Senhor tem para nós, porque pode transformar, não apenas o nosso domingo, não apenas a nossa Páscoa, mas pode transformar a nossa vida. E nós, meu Pai, te pedimos isso em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, recebe toda a glória em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Amém. Eu quero começar falando para você algo que eu acho que você já deve ter chegado a essa conclusão, que as coisas não são, a maioria das vezes não, muitas vezes as coisas não são como parecem ser. Alguns minutos atrás, você viu que esse púlpito de vidro e ferro estava ali, e eu pensei por alguns segundos que eu conseguiria trazê-lo para cá sozinho. E aí o Silvio foi me ajudar, obrigado, João. E a gente descobriu que nem nós dois conseguíamos. Porque, embora ele pareça pesado, eu achei que eu seria capaz de carregá-lo, porque eu sou forte a beça, gente, vocês não sabem disso, né? Mas não consegui, porque muitas vezes coisas aparentam ser de um jeito e são de outro jeito. Todo mundo já experimentou isso. E alguns anos atrás, apareceu na internet uma imagem que fez com que nós chegássemos rápido a essa conclusão. Porque algumas pessoas, de uma determinada perspectiva, viam de um jeito e outras de outro jeito. Eu não sei se você estava no planeta há alguns anos atrás, mas quantos lembram desse vestido? Alguém já tinha visto isso antes? Levanta a sua mão se você já tinha visto essa imagem antes. Quem nunca tinha visto essa imagem antes? Olha, onde você estava? Porque realmente o mundo inteiro viu a imagem desse vestido e a razão é uma só. As pessoas discordam em relação às cores desse vestido. As pessoas que, como eu, estão sempre certas, veem esse vestido branco e dourado. Amém? E as outras pessoas, que a gente não sabe o que dizer delas, vem esse vestido preto e azul, é verdade? Ok. Desde a primeira vez que apareceu esse vestido, eu sempre vi a mesma coisa que eu estou vendo agora. Ele é branco e dourado. Quem concorda comigo, levanta bem alto a sua mão. Levanta bem alto, gente, com orgulho. Eu achei que ia ser a maioria.
Quantos veem esse vestido preto e azul? Levanta bem alto a sua mão. É quase parecido. Só uma pergunta. Alguém está vendo outra cor? Azul e dourado. Quem vê azul e dourado? Eu nunca tinha ouvido isso antes, que tinha gente vendo azul e dourado, mas tudo bem. Quem está vendo roxo e laranja? Graças a Deus não tem ninguém. Ia ser estranhíssimo. Na época fizeram uma pesquisa pela internet, quase 2 milhões de pessoas responderam, 2 milhões de pessoas. E a grande maioria, mais de 2 milhões, quase 3 milhões, mais de 2 milhões de pessoas acharam, como eu, obviamente, que o vestido é branco e dourado. 31% que ele é azul e preto. Quem sabe qual é a cor verdadeira desse vestido? A gente vai chegar a essa conclusão agora e vai ficar fácil e claro lembrar para mim e para você que a maioria nem sempre está certa. A cor real desse vestido é essa. Aliás, cá entre nós, perdi o culto completamente, né? Frequentemente, não é incomum que a maioria esteja errada, tá? Veja, por exemplo, a maior torcida que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Não vamos falar disso agora, mas nós vemos isso o tempo todo. E hoje eu queria apontar para você, antes de você voltar para casa, para uma coisa que frequentemente nós somos tentados a enxergar de um jeito. E assim como eu estava errado em relação ao vestido, e aparentemente a maioria das pessoas que foram entrevistadas também, e a gente muitas vezes não aceita, porque a gente está vendo, nós estamos vendo a mesma coisa, mas cada um às vezes vê de um jeito. E se existem duas perspectivas, possivelmente uma delas está errada. Possivelmente nós estamos sendo enganados em algum nível. Eu fui enganado pela luz que batia ali naquele vestido. A minha filha até me mostrou ontem, chega aqui para o lado, eu cheguei para o lado da tela e falei, estou começando a ver diferente. Por causa de uma perspectiva, tudo pode ser diferente. Mas a gente sabe, por exemplo, quantos pais tem aqui hoje? Diga amém. Nós vemos o mundo diferente em relação aos nossos filhos. Como adulto, você enxerga o mundo de maneira diferente de quando você estava no ensino médio, por exemplo. Quantas vezes nós desejamos que nossos filhos pudessem enxergar as coisas da maneira como nós enxergamos? E muitas vezes eles também querem a mesma coisa, que nós enxerguemos a vida do jeito que eles enxergam. E nós observamos exatamente as mesmas coisas. Nós observamos, por exemplo, as notas que eles tiram na escola, igualzinho eles. Os amigos que eles têm, a maneira como a gente enxerga dinheiro, responsabilidade. E nós vemos de forma diferente de quando nós éramos crianças, de quando nós éramos mais novos. A vida fez com que você mudasse a sua perspectiva. Hoje eu queria falar sobre um relacionamento que não é necessariamente como ele parece. Quando eu botar ele aqui na tela, você não vai entender de cara. Mas é a relação entre a nossa vida e o nosso Deus. E eu queria submeter a você que eu e você somos tentados a acreditar que assim como vai a nossa vida, assim está propriamente uma representação do nosso relacionamento com Deus. Para muita gente, essas duas coisas parecem ser ou são experimentadas como a mesma coisa. Eu explico para você. Nós pensamos o seguinte, se a vida está bem, Deus é bom. E quando a vida não está tão bem, nós não vamos ter coragem de falar para todo mundo, mas nós entramos numa crise. Como é que Deus, sendo bom, não permite que a minha vida seja boa? Porque para Deus ser bom, tudo tem que estar sendo bom também na minha vida. E nós, muitas vezes, dependendo da tragédia, dependendo da crise, dependendo do deserto pelo qual nós estamos passando, nós questionamos. Não, às vezes não contamos para ninguém achar que a gente está sem fé, mas a gente pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? Diante do que eu estou vivendo, diante do que eu estou experimentando, cadê Deus? Onde é que Ele está? E a decepção na nossa vida facilmente se torna uma decepção com Deus. Eu e você conhecemos pessoas assim, eu e você talvez sejamos pessoas assim, onde uma grande decepção com a vida trouxe uma grande decepção e nos fez pensar, onde está Deus? Porque a nossa decepção lá no fundo é com Ele, porque nós somos cristãos, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós esperamos que automaticamente, fatalmente, simplesmente uma consequência natural seja que tudo funcione e tudo dê certo.
E quando os seus sonhos não se realizam, quando as coisas não dão certo, quando você não tem a folga, a vida não deixa você ter uma folga, quando tudo parece dar certo para os outros, ao seu redor, mas não dá certo para você. Depois de um tempo, você começa a supor que Deus talvez não seja tão bom quanto eu achava, porque olha só. E eu sei que eu estou falando no meio de muita gente que fala, André, não diga uma coisa dessa, claro que Deus é bom, mas existem alguns momentos que levam certas pessoas, que você conhece, a questionar. Ou então ele é bom, mas ele não está se importando comigo nesse momento. Ou algumas pessoas chegam até um nível, dependendo do que a vida fez com elas, de questionar se Deus realmente existe, se Ele é real. E eu e você conhecemos pessoas que tiveram a vida tão difícil e se tornaram por causa disso amargas e abandonaram a sua crença em Deus. Experimentaram uma tragédia na sua vida, experimentaram um momento muito complicado e na hora de enxergaram o que era Deus, não enxergaram como se fosse a vida. A vida que a gente às vezes fala é assim mesmo, a vida é assim, ou então a gente usa a expressão é a vida. Ela tem dessas coisas, mas as pessoas dizem, não. Por que Deus permitiu isso? Talvez seja uma das frases que um pastor mais ouve. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Diante do que olha o que aconteceu, como é que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou que eu chegasse até lá? Por que Deus não me impediu? Por que Deus não me parou? Por que Deus não parou aquela pessoa? Por que Ele permitiu que isso acontecesse? E se a gente acampar nessa ideia, a gente não chega a resposta nenhuma e corre esse risco de repensar o caráter de Deus. Será que Ele realmente é bom? Será que Ele realmente se importa? Será que Ele é real diante da minha experiência de vida? Se você não é assim, talvez alguém com quem você convive seja assim. Talvez você trabalhe ou more ao lado de pessoas assim. São pessoas que ficaram profundamente decepcionadas com a vida. Seus sonhos não se realizaram, seus planos não deram certo. A vida ficou pior e por meio de uma série de escolhas que elas mesmas fizeram. E a pergunta que elas vão fazer é, onde está Deus no meio de tudo que eu estou vivendo hoje? Eu já fiz essa pergunta em momentos de profunda escuridão na minha vida, de profunda tristeza. Como homem normal, como mulher normal que você é, a gente chega muitas vezes a essa questão, onde nos falta fé. Eu falei para você, a gente está no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Um dia antes da ressurreição de Jesus, nenhum discípulo acreditava que Ele ia ressuscitar. No dia da ressurreição, não tinha nenhum discípulo do lado de fora daquela tumba fazendo uma contagem regressiva. É agora. Ninguém, não tinha mais crente. Porque tudo que Jesus falava, Ele falava a respeito dele mesmo, e agora Ele morreu. Qual é? A expectativa deles não é boa. E eles podem ter se perguntado, onde é que está o Deus que nós estávamos conhecendo? Às vezes nós crescemos dessa maneira ao longo do tempo, e às vezes a nossa amargura resulta em uma série de eventos ruins por causa deles. Uma grande perda, uma grande dor. Você foi maltratado. Você foi, em algum nível, abusado no passado. Seu pai morreu, sua mãe, um filho morreu, um acidente aconteceu, uma tragédia, uma doença. E você deu uma chance a Deus e Ele não veio. Ele não apareceu quando você esperava, então você nunca mais conseguiu confiar outra vez. Você foi ensinado a acreditar e confiar num Deus presente que sabe de todas as coisas. Como você poderia não apontar toda a sua frustração com a vida para Ele? E perguntar, se Deus é assim quando eu mais preciso, será que eu realmente preciso dEle? A história do personagem de hoje é exatamente essa. A gente sabe muito pouco sobre ele. Lembra que na semana passada a gente falou sobre uma pessoa que ficou antagônica a Jesus, na intenção de tentar fazer Jesus cumprir o seu plano? Quem era ele? Judas. A gente falou de Judas semana passada. Hoje a gente vai falar de um outro personagem que aparece também nessa época da Páscoa, e a gente sabe pouco, a gente não sabe nem o nome dele. Mas o que aconteceu com ele? Ele é famoso como o outro criminoso, porque tem um que vem antes dele, né? E em algum lugar na sua trajetória, ele escolheu um caminho errado, e ele violou uma lei, depois outra, depois outra, depois outra, até que finalmente ele foi preso. E o que ele foi
o que ele fez com certeza era grave. Ele se encontra agora numa prisão romana, foi julgado, condenado por talvez um ou por muitos crimes que ele cometeu. A gente não sabe o que ele fez para ser condenado para esse tipo de penalidade, mas com certeza foi grave. Esse homem, com certeza, ele era tão violento que não servia para ser nem vendido como escravo, nem para remar num daqueles barcos grandes romanos, aquelas galés, porque ele não era confiável. Ele havia sido espancado, havia sido ameaçado, e o Império Romano só encontrou um bom uso para ele, torná-lo um exemplo para os outros da futilidade de desafiar Roma. Ele foi condenado à execução pública numa cruz. A pior de todas as sentenças. A gente hoje não faz ideia do que, quando se trata de uma sentença de morte, alguns lugares no mundo ainda realizam, muitos existem ainda a pena de morte, e antigamente a gente ouvia falar sobre alguém morrer pela lei enforcado. Alguns anos atrás, não sei se ainda tem hoje, cadeira elétrica, uma coisa horrorosa de violenta. Hoje existe uma injeção letal. O que é isso? São todas as maneiras que inventaram até hoje de fazer alguém pagar com a morte por um crime que cometeu. A cruz é incomparavelmente mais violenta e torturante do que qualquer um desses. Esse homem sabia uma coisa sobre crucificação. Era melhor ele ter conseguido se matar antes. Era melhor qualquer outra coisa. Ele sabia que, às vezes, levava dias para homens crucificados morrerem. Ele já tinha visto essa humilhação. E ele viu o que acontecia quando as aves de rapina encontravam carne humana indefesa. Ele sabia os meios de crucificação dependiam do capricho do centurião, do número de pessoas que estavam sendo crucificadas naquele dia. Talvez apenas algumas cordas resolvam, para outros cordas, mas talvez cravos nas mãos e nos pés. Esse criminoso sabia que o que sobrasse do seu cadáver, possivelmente mais tarde seria, como vários outros já tinham sido, arrastados para o lixão da cidade. Não eram sepultados, eram jogados no vale de Inom, que é colado no templo, num vale, e queimado e deixado ali para apodrecer. O que esse homem sabia? Que não tinha ninguém para defendê-lo, que não viria nunca um advogado conversar com ele, que não existia ninguém que poderia ajudar. Ele sabia que havia sido abandonado por amigos, por familiares, e aparentemente ele foi abandonado por Deus também, é o sentimento que ele tinha, que não havia esperança para ele nessa vida nem na próxima. A maioria dos homens na cruz implorava por misericórdia. Você sabe o que é misericórdia na cruz? Uma morte mais rápida. Mas esse homem manteria a sua postura de revolta até o fim. Assim como ele foi na vida, ele queria ser na sua morte. Mas o nosso personagem dessa manhã não vai ser o centro das atenções nesse dia. Quando ele estava caminhando para o monte onde ele seria crucificado, ele não pôde deixar de perceber que o profeta judeu chamado Jesus estava entre aqueles que seriam crucificados também naquele dia. E eu não sei se ele reconheceu, obviamente, Jesus de vista, porque Jesus estava irreconhecível, tendo sido completamente espancado e torturado e açoitado pelos soldados romanos. Ele sabia que era Jesus por causa dos gritos do povo. Talvez ele tivesse visto, antes de ser preso, esse grande rabino que tinha se levantado, que alguns acreditavam que era o Messias, mas agora aparentemente não deve ser, porque foi preso pelos próprios judeus e pelos romanos e vai ser morto junto comigo. Quando eles chegam no lugar, o criminoso é pregado numa cruz ao lado do Senhor Jesus. A passagem de Lucas, capítulo 23, diz: outros dois, que eram criminosos, foram conduzidos para fora a fim de serem executados com Jesus. Um pouquinho fora das paredes de Jerusalém, onde estava o Monte da Caveira, o Monte do Calvário, ou Gólgota. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali todos os três foram crucificados. Jesus na cruz do meio e os outros dois criminosos, um de cada lado. E quando você lê esse versículo, em geral você passa para o próximo. Mas existe tanto nessa expressão crucificados.
Tanto que a gente não consegue nem imaginar. Há muito embutido nessa palavra. Haviam talvez multidões de pessoas reunidas para assistir aquela humilhação. Eu não sei porque nós, seres humanos, temos isso. Embora fosse algo extremamente violento, doloroso, uma grande tortura, muitas pessoas foram lá para assistir. Gritos, caos. E os dois criminosos gritavam de dor, soltavam os seus palavrões, as suas maldições. Mas durante toda aquela bagunça, eles ouvem Jesus dizer palavras no meio de uma cruz romana, a pior tortura que existia. Palavras que possivelmente ninguém tinha nunca falado antes. Palavras que, claro, obviamente, ninguém crucificado, alguém morrendo falaria. E Jesus fala, Pai. E quando ele fala Pai, já chama atenção, porque, em geral, na hora da morte, as pessoas clamam pela sua mãe. Mas ele chama Pai, e eles sabem que em algum momento eles não estão falando do seu pai natural, eles percebem que em algum momento Jesus estava fazendo o que ele insistiu em fazer a sua vida inteira, chamar Deus de Pai. E aparentemente o que ele está fazendo é uma oração. E eles ouvem Jesus falando com Deus, chamando ele de Pai, dizendo, Pai, perdoa-lhes. Perdoa quem está me matando agora. Perdoa quem está me torturando agora. Perdoa todo esse povo que concorda com isso. Por quê? Não sabem o que estão fazendo. Dá uma outra mensagem. Como Jesus percebe a nossa ignorância. Percebe a nossa incapacidade de entender e propriamente discernir as coisas. E como ele nos trata apesar disso. Os criminosos ouviram Jesus dizer o que era impensável. Nunca ninguém vai falar. Eles falam qualquer outra coisa. Nunca vai pedir que Deus perdoe. Vai pedir para que Deus os vingue, né? Vai pedir para que Deus faça alguma coisa. Mande fogo do céu. Faça... Né? Ele percebeu, ele realmente está fazendo isso, ele está orando. E ele não está orando por si mesmo. Ele está intercedendo por outras pessoas. Pelas próprias pessoas que estão crucificando ele. Os criminosos ao lado de Jesus devem ter pensado, perdoa-os? Você está brincando? Você está dizendo que eles não sabem o que estão fazendo? Claro que eles sabem. O versículo 35 diz, a multidão olhava, todo mundo. E era a época da Páscoa, a cidade estava cheia de gente. Muita gente. Todo mundo saiu para ver o espetáculo de uma crucificação, porque estava acontecendo muito perto da cidade. E aí o versículo continua dizendo, e os líderes caçoavam e riam dele. E aqui está, esse versículo é tremendo. Ele foi tão bom salvando os outros, diziam, vamos ver se ele se salva a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Eles estão fazendo dessa expressão que Jesus, ele foi conhecido por ela, uma ironia. E essa era a grande questão. Ele salva todo mundo, quero ver se ele salva a si mesmo. E você sabe que Jesus tinha poder para salvar a si mesmo. Você lembra quando os guardas vão prendê-lo? Aquilo me impressiona. Pedro puxa uma espada como se fosse defender Jesus, corta até a orelha de um soldado. E Jesus fala para ele, Pedro. E Jesus já tinha revelado o seu poder quando alguém pergunta para ele, nós viemos aqui procurar o Jesus, aquele que se intitula aí Jesus, o Cristo. Jesus falou, sou eu. E a Bíblia diz que eles caíram para trás quando ele falou, sou eu. Só para ele falar essa expressão, que tem toda uma história por trás. A gente vê Deus falando, eu sou, mais cedo. Mas Jesus fala para Pedro, Pedro, você não está entendendo, você não está cogitando das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Deixa eu te falar, Pedro, se eu quisesse, agora eu me livrava disso tudo, eu mandava com uma palavra, e Deus mandaria legiões de anjos para me socorrer, para me proteger, para me defender. Em outras palavras, Pedro, eu não vou me defender. Eu não posso salvar a mim mesmo, porque se eu salvar a mim mesmo, ninguém mais é salvo. E finalmente os líderes religiosos estavam se sentindo seguros
Estavam felizes. Jesus está morrendo, significava uma dor de cabeça a menos para eles. Não vai ter mais alguém pegando todo mundo que estava na nossa sinagoga e levando para outros lugares para ensinar outras coisas. Eles se sentiam ameaçados, agora Jesus não era mais uma ameaça. E melhor de tudo, Jesus está mostrando para eles quem é que manda aqui. Não desafie o poder do templo, não desafie a nossa religião e também não desafie Roma. Está vendo o que dá, Jesus? Agora ele é inofensivo. E eles achavam que estavam vendo nada além de mais um, talvez, Messias, que prometia coisas, que anunciava um reino, mas estava ali sendo envergonhado. Não bastasse a população, não bastasse os religiosos judeus, os soldados também caçoavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Alguns dizem que os soldados, eles tinham esse vinho muito barato, rascante, que parecia muito um vinagre. Era o que eles tinham em geral com eles. Eles bebiam isso e deram para Jesus beber. Eles diziam a mesma coisa: se você é de fato o rei dos judeus, que estava escrito lá em cima da cruz, Jesus, rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Na cruz, por cima dele, estava escrito: este é o rei dos judeus. E nesse ponto, os criminosos estavam ali, ouvindo tudo isso, vendo tudo isso, não suportavam mais ver a passividade de Jesus naquela cruz. Por que ele não fala nada? Por que ele não se defende? Por que ele não grita alguma coisa? E agora, não bastasse a população, os religiosos, os soldados, os criminosos fazem coro e começa a caçoar também. Um dos criminosos ao lado zombava: então você é o Cristo, não é? Prove isso. Durante todo o ministério de Jesus, desde que ele saiu do Rio Jordão, você sabe quantas vezes pediram para Jesus provar que ele era quem ele era? Prova que você é o Filho de Deus. Prova que você é o Messias. Prova, me dá um sinal, mostra agora, faz. Você sabe quantas vezes Jesus atendeu a esse pedido? 0. Prove, e olha como é que ele poderia provar para eles: salvando-se a si mesmo, e quando você fizer isso, a gente vai junto, né? Salvando-se a si mesmo e a nós também. Você, Jesus, não é capaz de se livrar disso? Se você é o Messias, primeiro, isso nem estaria acontecendo com você. Qual era a experiência de vida desses homens criminosos? Olha o que a vida fez com a gente. Não é possível que exista um Deus. E se existe um Deus, não faz sentido isso estar acontecendo com a gente. O que aquele criminoso estava dizendo é que eu acho que você não é Cristo coisa nenhuma. Você e Deus não podem nos salvar. O que esses homens acreditavam, que às vezes eu e você somos tentados a acreditar, que a nossa experiência de vida revela quem Deus é. Que a minha experiência com as coisas da minha vida vão mostrar para mim se Deus é por mim ou se Ele não é tão por mim hoje, se Ele realmente me ama, se Ele realmente se importa ou não. Eles estão olhando para Jesus numa cruz, e aquilo joga por terra tudo que Ele falou antes. Você não falou que você era a porta, que você era o bom pastor, que você era a ressurreição e a vida? Olha para você agora, deixa eu falar. E aqueles criminosos estão pensando: você não é nada disso. Você não é nem o que as outras pessoas supõem que você seja. Qualquer um que confie em você claramente é um tolo. E qualquer um que esteja esperando por um Messias é um tolo. Esses homens não tinham nenhuma reverência por Deus. Por causa do que a vida fez com eles, eles haviam perdido o temor a Deus. Você conhece alguém assim? E por que eles não perderiam? Eles poderiam pensar: o que Deus fez por mim? Eles não fazem ideia do que Deus estava fazendo por eles. Assim como Judas, a gente falou na semana passada, assim como os religiosos, e assim como todo mundo que estava lá, eles não reconheceram quem estava no meio deles. E é fantástica a ironia do momento, porque se algum daqueles homens, qualquer um deles perguntasse naquele momento: onde é que está Deus? A resposta seria: a 3 metros de você. Extremamente perto. Mais do que você pode imaginar.
Mas, de repente, um dos dois criminosos começa a ter uma revelação e começa a enxergar algo diferente, talvez por causa das palavras de Jesus. De repente, o outro criminoso fica em silêncio e ele ouve as palavras Pai. E aquilo vem como um raio nele. Perdoa e percebe que esse homem é justo, não tem pecado, ninguém pode falar nada dele. Não há do que acusá-lo. E ele está ali tendo uma postura que revela uma confiança em Deus. Mas o outro criminoso repreendeu o primeiro, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. O que está passando pela cabeça desse homem? Possivelmente, aqui está um homem que está experimentando a mesma dor, o mesmo sofrimento que nós, e ainda assim, ele acredita que pode chamar Deus de Pai. E esse homem começa a tirar algumas conclusões sobre Deus, não mais baseado em como a vida e os outros haviam tratado ele. E de repente ele consegue enxergar o que ninguém mais conseguia. E é aqui que eu quero que você leve para casa. Nós merecemos morrer pelos nossos pecados. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Qual é a equação que esse homem fez na sua mente? Eu coloco para você. Se um homem inocente, que sofre como um homem culpado, pode continuar confiando em Deus, se um homem inocente, completamente inocente, mas que está sofrendo injustamente, como um homem culpado, ele consegue continuar confiando em Deus, quanto mais poderia um homem culpado e sentenciado justamente? Que é a nossa história. Nós estamos ali ao lado de Jesus também, e algo precisa acontecer, porque se ninguém nos salvar, nós vamos morrer nos nossos pecados. O que Jesus está pregando, a sua última mensagem antes de morrer, é que Deus não é o culpado pela sua ou pela nossa situação. Não, não é. A gente vai demorar para entender isso, mas a gente vai perceber. O criminoso percebeu, meu Deus, esse realmente é o nosso Messias. A placa que Pilatos colocou nessa cruz, é verdade, ele é o nosso rei. Como é que você sabe que esse homem acredita que Jesus é rei? Pela próxima frase dele. Em seguida disse, Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino. O que ele estava falando? Jesus, lembra-se de mim, não pelo que eu fiz, mas apesar de tudo que eu fiz. E a gente pega normalmente essa passagem para dizer o seguinte, a nossa pregação com base nessa passagem é que se uma pessoa no final da sua vida, nos últimos segundos, tomar uma decisão por Jesus, Ele salva. Eu creio nisso, eu acho que você também. Mas eu acho que essa passagem quer dizer muito, muito mais. Porque se você consegue manter a sua fé em Deus, mesmo no meio de uma situação como essa, esse homem está olhando para Jesus e dizendo, se ele consegue fazer isso, talvez realmente exista um Deus realmente bom e justo. E a resposta de Jesus é maravilhosa. Jesus respondeu, eu afirmo a você, hoje você estará comigo no paraíso. Porque o que aconteceu com você, e as coisas que você fez, e as coisas que fizeram com você, e o que a vida fez com você, não são reflexo dos meus pensamentos e é meu amor por você. Eu amo você, e eu não sou aquilo que você experimentou. Deus não é igual à sua experiência de vida. Deus não pode ser igualado ao que você sente a respeito dele. Mas diante do que aconteceu, onde que está Deus? Por que Deus não está presente? Jesus está dizendo, diante de tudo que você viveu até hoje, ainda assim Deus quer revelar o seu amor a você. E se isso for verdade? E se a vida pregou a você uma peça? Não foi Deus. E se a vida acabou com você? Mas Deus não. E se a vida abandonou você?
mas Deus não. E se a vida não for realmente o reflexo de Deus? E se a sua vida não necessariamente for uma revelação de quem Deus é? E se a sua experiência de vida realmente não mostrar a verdade de quem Ele é? Essa é a última mensagem de Jesus antes de morrer, quando Ele está prestes a morrer. A essa altura era meio-dia, a hora mais clara do dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e de repente o véu do santuário rasgou-se no meio. Alguém disse, se não me engano é João, que foi de cima a baixo, para ninguém ter dúvida de onde veio. A luz do sol. Nessa hora, Jesus gritou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e com essas palavras, morreu. Pai, 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 mais uma vez. O que eu queria que você levasse para casa? Será que você também confundiu a sua experiência de vida com a revelação de quem Deus é? Será que você já tirou conclusões sobre Deus com base nas suas experiências? Orações não atendidas, coisas que aconteceram com pessoas que você ama, e se Deus fosse bom, Ele jamais teria permitido que acontecesse. Pelo menos é a conclusão que você chega. Você já tirou conclusões sobre Deus com base nas suas experiências? Todo mundo faz isso, é o natural, é o fácil. Em alguns casos é inevitável. Inevitável. E se você contasse para a gente a sua história, talvez a gente ia dizer: olha, eu entendo você, claro que você perdeu a sua confiança em Deus, claro, diante do que você viveu, é óbvio que você acabou parando de acreditar. Você pode ter se decepcionado, eu entendo. Claro que você parou de orar, claro que você desistiu da igreja, faz todo sentido, faz sentido. Mas aqui está a mensagem de Jesus para você lá na cruz. Deus não é o que você experimentou na vida, não é, não iguale Ele. Deus não pode ser revelado ao que você experimentou na sua vida. Deus não é igual à sua vida, você pode confiar nele, apesar da sua experiência, apesar da sua história. Deus enviou Jesus para que você tenha a vida. E você vai encontrar em Jesus exatamente o que você não encontrou na vida. A vida é maravilhosa, mas eu e você sabemos que a vida também produz muita coisa que a gente considera errado, injusto, sofrimento. Em Cristo você encontrou graça, misericórdia e amor. Jesus experimentou a vida como qualquer um de nós. Jesus experimentou a vida igualzinho eu e você, sem atalhos, sem privilégios. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala: mesmo sendo Deus, não usurpou essa posição. Você sabe o que isso quer dizer? Jesus nunca deu carteirada. Jesus não foi parado no trânsito. E deixa eu te dizer quem eu sou. Você sabe com quem você está falando? Jesus nunca chegou, no almoço da igreja e falou: guarda aquela mesa ali para mim, porque eu sou Jesus. Não, o melhor assento qual é? Nunca. Experimentou a vida como eu e você experimentamos. Jesus soube muito bem o que é a solidão. Se eu estiver falando com alguns solitários aqui hoje. Jesus soube muito bem o que é abandono dos amigos. Ele conhecia bem o sentimento de quando Deus diz não. E a confiança de Jesus em Deus, apesar das coisas da vida, abriu o caminho para que nós vivêssemos esse mesmo tipo de confiança. É simplesmente espetacular. Nos meus anos de ministério, eu vi inúmeras pessoas passarem pelas circunstâncias mais difíceis e revelarem uma confiança e uma fé em Deus, apesar do que estavam experimentando. São os meus heróis. Eu acho que são os seus heróis também. Gente que não abandona a sua fé, apesar das circunstâncias. Eu vi isso em hospitais. Eu vi isso em sepultamentos. Eu já vi isso em olhos de filhos cujas famílias pareciam sem solução. Eu vi isso nos olhos de pais que perderam filhos, de homens que perderam o seu emprego, de famílias
passando por uma tempestade, mas semana após semana não abriram mão de estarem na igreja para adorar a Deus. Eu vi isso na vida de mulheres que experimentaram violência, mas que não abrem mão de servir a Deus onde elas estiverem. Você hoje está sentado ao lado, ou em volta talvez de muita gente que resolveu confiar em Deus, apesar do que a vida fez com elas. Quem sabe, hoje você também pode chegar a essa conclusão. Você pode confiar em Deus para transformar as suas circunstâncias. Quanto creem que Deus muda a nossa vida? Mas você também pode confiar em Deus para confortar e fortalecer você no meio das suas circunstâncias, enquanto você espera o plano dele acontecer. Deus usou aquela injustiça experimentada por Jesus para trazer salvação a toda a humanidade. Se você escolher hoje confiar, Deus pode fazer algo maravilhoso a partir daquilo que a vida fez com você. E é impressionante como Ele faz isso. Todo mundo tem uma história para contar. Qualquer que seja a sua dor, a sua ferida, Deus é poderoso para sarar você e para te dar poder e autoridade, para usar o mal para o seu bem, para transformar o que te machucou e o que te feriu em uma obra maravilhosa de redenção na sua vida. Deus pode trazer propósito àquilo que a vida trouxe a você. Muitas coisas acontecem na vida, mas você ainda pode confiar em Deus. Sim, eu sei que a sua experiência de vida é real, mas a sua experiência de vida não necessariamente revela Deus. E a sua decepção com a vida é perfeitamente justificável. Não tem problema estar decepcionado. Levantar aí a porta, acho que vocês cantaram mais cedo. Esse é o tom do refrão? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Mais uma vez, levantai, ó portas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louve o seu nome, Jesus. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, 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 Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Oh, aleluia! Te adoramos, Senhor. Obrigado. Glória ao teu nome. Você pode fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Essa é a manhã de declarar isso em alta voz. Nós servimos ao Rei,
Ele é o Rei da glória. E não há outro igual. Pai, abre os nossos olhos nessa manhã para percebermos quem nós somos diante de Ti. Se há alguém aqui, meu Pai, ou alguém assistindo em casa ou em algum outro lugar, que abandonou, talvez por bons motivos, o convívio com a casa de Deus, com a igreja, mas principalmente o convívio contigo, que tem confundido a sua experiência de vida com a revelação de quem Tu és. Abre os nossos olhos hoje, Senhor, porque a nossa experiência de vida não revela, não mostra. A nossa própria experiência não é para se comparar com quem Tu és. Que o Teu amor, que a Tua graça possa nos inundar hoje. E nós possamos perceber a grandeza de quem Tu és. Um Deus bom, cheio de graça, maravilhoso, que paga um preço tão alto para nos ter de volta, para que nos tornemos filhos. Nós Te exaltamos, Senhor. Se você está aqui nessa manhã e percebe que Deus está falando com você, eu usei a expressão dos punhos cerrados. Se você quiser, faça esse gesto comigo, como alguém que está preso. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar você livre nessa manhã. Eu quero convidar você a, nesse gesto, receber o que Jesus tem para você. Com as mãos fechadas você não consegue. Mas se Deus falou ao seu coração hoje, abra as suas mãos, erga bem alto. Glorifica o nome do Senhor Jesus nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua obra perfeita em nossas vidas. Toda glória, toda honra, todo louvor seja a Ti. Se há alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, coloca a sua mão no teu coração. Se hoje você diz, hoje é o meu dia, eu quero entregar a minha vida a Jesus, você pode fazer todo mundo essa oração comigo. Diga, Senhor Deus, eu Te chamo de Pai, e a partir de hoje eu declaro, Jesus é o Senhor. Cancela o meu passado, eu não Te conhecia. Escreve o meu nome no livro da vida para sempre. Eu pertenço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Ele o louvor, a Ele a glória. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Te damos toda a glória. Se você fez hoje essa oração pela primeira vez, antes de você ir embora, conversa com um dos nossos pastores aqui na frente, para que a gente possa também ajudar você a dar os próximos passos. Se você foi abençoado hoje, dê um abraço forte a alguém, um bom dia para você, que Deus te abençoe rica e abundantemente, feliz Páscoa, e até breve. Hoje à noite a gente está aqui às 18 horas, até breve.